Bom dia, Shalom. Bem-vindo ao canal A Segunda Reforma, a esse vídeo de número 103 do canal A Segunda Reforma, um canal que pretende desde o início, desde a sua criação há cerca de um ano, a rever o modus operandi da igreja chamada cristã evangélica no mundo hoje. Meu nome é Jorge Alex Passamani, sou pastor titular da Igreja do Evangelho Quadrangular no bairro Progresso, na cidade de Marau, Rio Grande do Sul. Alguns de vocês já me conhecem. E estamos aqui dentro desse canal já há alguns meses desenvolvendo um curso chamado Fundamentos da Fé Cristã Genuína, cujo curso essa é a aula de número 40. Então, nós estamos já há alguns meses estudando o Deus da Palavra a partir da Palavra de Deus e aprendendo a conhecer bem um e outro, aprendendo a manusear bem a Palavra da Verdade, chamada de Bíblia, que na realidade não é um livro, é uma coleção, uma biblioteca com 66 livros, sendo 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Depois de conhecermos a formação da Bíblia, nós partimos para uma viagem que começou lá na criação do Antigo Testamento, no livro do Gênesis, e assim estamos desenvolvendo através dos principais acontecimentos e personagens que nós encontramos no Antigo Testamento até agora. E a partir da próxima aula vamos entrar no Novo Testamento, porque hoje estamos chegando no final desse grande resumo sobre os acontecimentos e personagens que permeiam a história do Antigo Testamento, a história do povo hebreu, que vai formar o fundamento da fé cristã. Nós estamos nesse exato momento, ou seja, nessa aula de número 40 do nosso curso, tratando do assunto do encerramento desse período, longo período chamado de Antigo Testamento, antes do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Então, nesse momento agora, o que nós temos? Nós temos o povo que depois de 70 anos de cativeiro na Babilônia retornou para a terra prometida e está ali, terminando a reconstrução do templo e das muralhas da cidade de Jerusalém por autorização do rei persa chamado de Ciro. Foi uma obra que demorou, sob o comando de Esdras e Neemias. Eles tiveram inimigos externos e internos, porque haviam hebreus que eram contra esse retorno e contra a reconstrução, porque eles estavam acostumados com a escravidão imposta lá nas terras da Babilônia, ainda que o povo, o rei persa Ciro e os que sucederam ele, davam uma certa liberdade para eles. Enfim, agora chegamos num período chamado período interbíblico, que nós estudamos lá no início do nosso curso, lembra? Período interbíblico, aquele período entre o último profeta do Antigo Testamento e o surgimento do primeiro profeta do Novo Testamento. Nós estamos falando do último profeta do Antigo Testamento, ou seja, Malaquias, e depois o surgimento do primeiro profeta do Novo Testamento, ou seja, João Batista, que aparece pregando o arrependimento, porque estava chegando o Messias. O Messias que foi anunciado por Isaías, o Messias que foi reforçado pelas últimas palavras de Malaquias. Então, amados, esse período de 400 anos, neste período de 400 anos, alguns impérios tomaram conta do mundo conhecido de então. Entendam que quando nós falamos de mundo de então, nós estamos falando de parte da Europa, parte da Ásia e norte da África. Esse era o mundo daquela época, tá? De um pouco mais de 2.000 anos atrás, 2.500 anos atrás.
Então, depois do Império Persa, que deu uma certa liberdade para o povo judeu e hebreu e permitiu que eles voltassem para a terra deles, se levantou um outro império que dominou os persas, que foi o Império Grego. Os gregos vieram com Alexandre o Grande e dominaram aquele mundo de então e trouxeram grandes reformas, preparando o caminho para o nascimento do Messias. E depois dos gregos vieram os romanos. Aí sim, o maior de todos os impérios que se levantaram até hoje na Terra, que dominou o mundo conhecido de então, e foi justamente durante o Império Romano, mais exatamente quando o rei Herodes, o rei judeu Herodes, estava ali dominando, né, a região da Palestina, que o nosso Salvador nasceu. E assim nós passamos do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Conheça bem a palavra de Deus, conheça bem a história do povo hebreu e a história da igreja que nós vamos começar a desenvolver a partir de agora. Se você não conhecer bem a palavra de Deus, se você não dominar bem a história do povo de Deus no passado e a história da igreja, você não saberá defender a fé cristã. E é muito importante nos dias de hoje sabermos defender a nossa fé. Estude o que eu te falei sobre o período interbíblico e prepare-se para, a partir de 2021 agora, você aprender sobre o nosso Salvador e sobre a sua igreja. Shalom e feliz Ano Novo.